Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortes, que nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série, como já falei com você, nós vamos estudar a Bíblia do zero, começando de Gênesis até Apocalipse. Eu fiz com você aí umas aulas falando sobre o Pentateuco, para você entender essa seção de livros da Bíblia. E a partir de hoje, nós vamos começar a estudar o livro de Gênesis, tá? Então você já pega a sua Bíblia aí para você estar acompanhando comigo, né? E nós vamos começar a estudar a partir de agora, então, o livro de Gênesis. Então, toda quinta-feira você vai estudar comigo aqui até a gente chegar em Apocalipse. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a introdução do livro, né? Vamos fazer uma introdução geral. Então já se inscreva no canal, deixa um like para estar ajudando e compartilha também, né, com outras pessoas para poder estar estudando com a gente também. Vamos lá, então. Gênesis, eu coloquei o título aqui, ó, das origens à preservação do povo de Deus. Essa primeira aula, nós vamos falar da introdução do livro, né? Então você já pensou ou já se perguntou por que a Bíblia começa com um livro chamado Gênesis? Gênesis vem do grego e significa origem ou nascimento, tá? Nesse primeiro volume da Escritura, nós encontramos a resposta para perguntas mais fundamentais. Quem é Deus? De onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então, esse livro tem esse nome, Gênesis, exatamente porque é o livro que vai tratar das origens. Tanto a origem física do céu, da terra, né, quem criou todas as coisas, quanto a origem espiritual, né? Aqui nós vamos aprender sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre por que nós devemos servir a Deus, né? Então, no livro de Gênesis você encontra a origem de tudo, é o livro das origens. Então, de abertura, vamos traçar um panorama que nos ajudará a navegar por todo o livro, o seu autor, o seu contexto, a sua estrutura e os grandes temas que ecoarão por toda a Bíblia. Vamos começar então falando da autoria, né, e da datação. Quem que escreveu o livro de Gênesis? Aí eu coloquei aqui, ó, tradição mosaica. Moisés é apresentado como o compilador das primeiras histórias e das primeiras leis, ou seja, Moisés ele é apontado como sendo o escritor do livro, né, de todo o Pentateuco, como nós já aprendemos nas lições passadas, né, então também do livro de Gênesis. Tradição mosaica, por quê? Vou falar novamente, porque existe uma turma de teólogos, de estudiosos, que hoje acreditam que Moisés não tenha sido o escritor de Gênesis, né? Muitos acreditam num estudo chamado hipótese documentária. E os defensores da hipótese documentária, eles vão alegar que Moisés não escreveu o livro de Gênesis, mas que ele foi escrito por um grupo de pessoas, né? Por vários grupos de pessoas. Então você tem lá o documento P, que escreveu uma classe, que são os sacerdotes, que escreveu uma classe, você tem uma parte que foi escrita pelo pessoal de Israel, Reino do Norte, uma parte que foi escrita pelo Reino do Sul, e eles vão dividindo assim. E segundo esse povo, a maioria dos livros do Pentateuco, incluindo o Gênesis, teria sido escrito depois do cativeiro, principalmente. Mas nós não acreditamos, a maioria da academia não acredita nisso. Nós ainda defendemos que Moisés foi o autor. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta várias frases e o próprio Senhor Jesus ele vai confirmar isso, que Moisés foi o autor. Logo, se eu falo que Moisés não escreveu, eu estou falando que Jesus é mentiroso. Tá? Olha que interessante isso aí. E a data provável está entre o século XV e o século III a.C., ou seja, entre 1500 a 1300 a.C., pós-êxodo, ou seja, depois da saída de Israel do Egito e antes da conquista de Canaã.
Israel sai do Egito, fica peregrinando 40 anos no deserto para depois entrar em Canaã. Então, o mais provável é que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis nesse período, né, que ele estava ali no deserto do Sinai. Tá? Tem uma outra possibilidade que ele possa ter escrito antes, no período também, quando ele foge, ele mata o egípcio, foge do Egito e vai para Midian. E quando ele está em Midian, que seria hoje mais ou menos o deserto da Arábia, a Arábia Saudita, aquela região ali, ele ainda pastoreava suas vacas na região do Sinai, as suas ovelhas, perdão, né? Pastoreava suas ovelhas na região do Sinai. Pode ser que Moisés ele venha ter escrito o livro de Gênesis nesse período, mas o mais provável é que foi já guiando o povo no período ali entre a saída do povo do Egito e a entrada do povo na Nova Canaã, na Terra Prometida. Contexto histórico e cultural. Então, escrito quando Israel passava por transição de povo nômade à nação estabelecida e relaciona-se com mitos antigos, mesopotâmicos e egípcios, mas com perspectiva monoteísta, um único Deus, Senhor de tudo. Então isso aqui é muito importante para você entender o Gênesis, por quê? Porque você vai ouvir muitas coisas contrárias. Primeiro ponto é que Israel, o livro ele foi escrito quando Israel passava pela transição de um povo nômade para uma nação estabelecida, né? Por quê? Porque Israel ele começa a ser nação, a ser um povo mais unificado e entra já como escravo na terra do Egito. Quando eles vão para a terra do Egito, eles eram mais ou menos 70 pessoas. Então a estrutura como uma nação praticamente não tinha, né? Era muito pouca. Só que quando eles saem do Egito, eles já saem milhões de pessoas, ou milhares. Tá? Então quando eles saem do Egito, eles já saem milhões de pessoas, porém ainda sem ter um governo próprio, sem ter lei, sem ter um governante, né? Ainda sem ter seus costumes. Israel ficava no Egito um grande povo, mas simplesmente nascendo ali e sendo escravizado pelos egípcios. Era isso que acontecia. Então eles não tinham ali um governo, um regente, eles não tinham essas coisas. Então na hora que eles saem, que eles vão para o deserto, eles começam a ter um líder que os guiasse, que tomasse conta deles, que começasse a trazer as ordenanças de Deus, né? Então por isso nós dizemos que eles estavam num período de transição desse povo nômade para uma nação estabelecida. E o outro ponto aqui é que eles se relacionam com mitos antigos. O que vai acontecer aqui? Deixa eu explicar isso aqui. Muito interessante. A princípio, nós pensávamos que a única fonte que nós tínhamos sobre os eventos que são narrados na Bíblia do início do tempo era a própria Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, o dilúvio, a Arca de Noé, Adão e Eva, né? O Jardim do Éden, né? Por muito tempo nós conhecíamos esses eventos através da Bíblia, tá? Só que com a arqueologia, o avanço da arqueologia, a arqueologia começou a escavar muita região do Sinai, né? Do Sinai, do Oriente Médio ali, e outros documentos foram sendo encontrados, outros livros em forma de tábuas cuneiformes foram sendo encontradas, e começaram a encontrar livros ali, documentos trazendo histórias da criação do mundo, do início de todas as coisas, e essas histórias, a datação delas era muito mais antiga do que a Bíblia, né? Então, por exemplo, você encontra a história de Adão e Eva na Bíblia Sagrada. Você encontra a história do Jardim do Éden na Bíblia Sagrada. Só que, de repente, começaram a encontrar escritos antigos
que já contava a história de um jardim, porém com nome diferente, aonde é criado o primeiro homem e é colocado ali, mas com um nome diferente, né? Tem locais, por exemplo, que o homem ele é colocado no jardim chamado Eridu, né? Isso falando na língua dos cananitas, no cuneiforme antigo, né? No cuneiforme, na letra babilônica, nas letras, na linguagem babilônica, naquela linguagem mesopotâmica aqui. Então, era chamado de Eridu, Edenu, melhor dizendo, Edenu. Então, perceba que até a fonética é parecida com Éden. Ó, Edenu, Éden, né? É até parecido. Então, a princípio foi um choque. Por quê? A Bíblia, ela conta uma história, ou várias histórias, de Jardim do Éden, Adão e Eva, dilúvio, e agora estamos encontrando histórias, as mesmas histórias da Bíblia, com nome diferente, e esses livros muito mais antigos que a Bíblia. Ou seja, será então que a Bíblia seria uma cópia, né, desses livros? Será que a Bíblia seria uma cópia? Por exemplo, você tem uma história chamada o Épico de Gilgamesh, que nesse Épico de Gilgamesh você lê a história lá de um homem que passou por um dilúvio. E esse homem, ele alcançou a imortalidade. E a história que conta dele é muito parecida com a história do dilúvio na arca. Se eu não me engano, é o Épico de Atrahasis. Está lá dentro do Épico de Gilgamesh. Então a história de Atrahasis é muito parecida com a história de Noé. Um dilúvio que veio e inundou toda a terra, uma embarcação, nessa embarcação ele foi o único homem salvo, e por aí vai. Você tem histórias como o Enuma Elish, que é uma história mesopotâmica antiga, que está contida em 7 pedras, e no Enuma Elish, o que você encontra ali? Você encontra a criação do mundo, aonde o deus Marduk, ele luta com a deusa Tiamat e atira ela do céu aqui na terra. E a história que é contada ali é muito parecida, por exemplo, com a história que a Bíblia narra de Satanás sendo atirado aqui na terra e da criação do Éden aqui. E aí a pergunta que surge então a Bíblia, será que ela teria copiado esses livros? E a verdade é que não. O que acontece? A gente hoje tem ferramentas para se fazer várias análises, né? E uma das análises que fazem é o seguinte, que sim, era muito comum uma nação copiar uma história da outra, né? Por exemplo, os acadianos, esse é o nome que não me vem na cabeça, que era o pessoal da Mesopotâmia antiga ali, todos eles, os acadianos, ou sumerianos, né? Os sumerianos, eles tinham as suas mitologias, os seus deuses, né? E ali eles contavam como tudo começou na mitologia deles, os sumerianos. Então o que acontece? Quando a Babilônia ela se despontou, que ela começou a crescer, a Babilônia ela teve a sua própria mitologia. A Babilônia ela pega as histórias, os contos que já existiam dos sumérios, e agora eles adaptam aquela história colocando deuses babilônicos. Então, por exemplo, na história da Babilônia, da Suméria, dos acadianos, você tinha o deus Tiamat, ou a deusa Tiamat, né? Já na história babilônica, esse deus é trazido, porém é incorporado um deus babilônico, que é o deus Marduk, que é o deus que vai lutar contra Tiamat e vai vencer e se tornar o deus dos deuses ali. Ou seja, quando você vê esses contos acontecendo no mundo antigo, sempre era o seguinte: o próximo conto ele era muito mais épico,
muito maior do que o primeiro. Cada nação que recontava aquela história, ou que pegava aquele mito e levava para a sua nação, ele trazia aquele mito com muito mais floreio, com muito mais emoção, com muito mais detalhes. E quando você vê a Bíblia, o que acontece com a Bíblia? A Bíblia, ela é, em alguns casos, acho que quase 1000 anos ou 1000 anos mais nova do que muitos relatos antigos. Então, a lógica seguida é que para a Bíblia ser uma cópia, o que a Bíblia deveria fazer? Deveria contar essas histórias com muito mais emoção, com muito mais floreio, com muito mais detalhes do que os mitos antigos. Certo? Por quê? Porque esses mitos antigos já estavam há muitos anos ali, muitas décadas, talvez há milênios ali. Mas o que você vê na Bíblia é o contrário. Você vê a Bíblia mais nova, contando as mesmas histórias, mas de uma forma simplificada, de uma forma mais simples. Não fazia sentido na época, né? Isso não faria ninguém crer naquilo. Então, por que isso acontecia? O que nós entendemos? É que é como se Deus tivesse deixado cada um contar a sua história, e agora Deus levanta Moisés e fala assim: Moisés, agora você vai escrever o que realmente aconteceu. Certo? Porque é entendível você ver essas histórias em outras nações, porque a rigor todas as nações vieram de Adão e Eva. Todos os povos nasceram de Adão e Eva. Então, se todos os povos nasceram de Adão e Eva, todos os povos conheciam a história de Adão, conheciam a história do Éden. Todo mundo sabia de onde veio. Então, cada um queria contar a sua história da forma que eles achavam certo. Mas aí Deus levanta Moisés para fazer o quê? Para contar o que realmente aconteceu. Não apenas ser mais um conto. Então a Bíblia não entra sendo mais uma literatura para o que aconteceu. A Bíblia entra corrigindo, consertando aquilo que o pessoal entendia ou dizia que tinha acontecido. Tá? Então é interessante demais você saber isso, por quê? Porque principalmente nas faculdades, que você for fazer hoje, você vai ouvir dizer o quê? Que a Bíblia ela é uma cópia dos livros antigos, dos mitos antigos, babilônios, sumérios, egípcios, e não é verdade. Na verdade, a Bíblia, os dados que mostram na Bíblia, a Bíblia ela está corrigindo, ela não está copiando nada. Tá? Bom, e quais que são a estrutura do livro de Gênesis? O livro de Gênesis ele tem duas grandes seções, tá? Que nós podemos dividir o livro. A primeira seção vai tratar das primeiras narrativas, ou seja, a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel e a cidade de Babel. Então explica a condição universal do homem e do juízo divino. E a segunda seção vai tratar dos patriarcas, né? Então vai falar do chamado de Abraão, a história de Isaac, Jacó e José. Mostra como Deus escolhe um povo para cumprir suas promessas. Então imagina um funil assim, ó. A primeira parte do funil é a boca do funil. Então aqui a Bíblia vai falar de todas as nações. Vai falar do começo do mundo, da criação do mundo e das nações. Aí depois ela vai funilar aqui, ó, para o gargalo do funil, onde ela contou a história da criação das nações, ela vai contar a história de uma nação que vai trazer Jesus ao mundo, que é a nação de Israel. Tá certo? Quais são os temas principais que nós vamos encontrar no livro de Gênesis? Então, no livro de Gênesis, vamos encontrar a criação, que vai demonstrar o poder e o caráter de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos encontrar aqui a queda, né? Que vai revelar a gravidade do pecado e as consequências que o pecado deixou no mundo. Nós vamos aprender isso aqui. Nós vamos encontrar aqui a promessa e o pacto, né? Deus inicia uma aliança com Abraão, estabelecendo um eixo de toda a história da redenção e providência divina. Então nós vamos ver, mesmo com o homem errando, com o homem quebrando o pacto, Deus guia os seus planos, tá? E a mensagem teológica desse livro?
Você tem aqui a universalidade e a particularidade. Ou seja, Deus criou e sustenta todo o cosmos, ou seja, todo o universo. Deus criou e sustenta. Mas só que ele escolhe um povo para ser instrumento de bênção a todas as nações. Olha que interessante. Deus cria e sustenta todo o cosmos. Mas ele vai escolher um povo para ser instrumento de bênçãos às nações. Por que um povo? Porque através desse povo ele traria Jesus ao mundo. Fundamento da esperança para nós. Então a promessa a Abraão aponta para um descendente que abençoará o mundo. Então Abraão, ele aparece aqui como uma tipologia de Jesus. Para a gente fechar, trazer algumas aplicações práticas aqui. Se você é obra do Criador, como isso impacta na sua identidade, no seu propósito, né? Porque eu aprendo na Bíblia que eu sou obra do Criador. Eu não sou qualquer pessoa. E quando eu tenho noção disso na minha vida, a ideia é que eu seja uma pessoa muito diferente do que às vezes eu tenho sido, no sentido de inferioridade, de me auto-sabotar, né? Outra coisa é a consciência do pecado. Reconhecer a queda não é apenas admitir erro, mas é entender a nossa necessidade do Redentor. Então, quando eu leio o livro de Gênesis e aprendo a história da queda, eu tenho que acreditar nisso e reconhecer que a minha natureza é pecaminosa, que eu não sou perfeito, que eu posso errar, que isso está em mim e por isso eu preciso de Deus poder mudar, ter uma vida diferente, né? Assim como Abraão creu sem ver, nós somos chamados também para viver pela fé nas promessas de Deus, mesmo em meio às incertezas, né? Então, no princípio, Deus estabeleceu a base para toda a obra redentora que culminaria na cruz e na nova criação. Então, é esse livro fantástico que nós vamos começar do capítulo 1, nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, né? Já falamos, então, a introdução dele e já na próxima quinta-feira nós vamos agora começar a estudar ele, abrir lá em Gênesis, capítulo 1 e começar a trabalhar. Tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.